Paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 18, versículos 8 e 9, que diz: Respondeu Jesus: Já vos disse que eu sou, portanto, se buscai a mim, deixai a este irem, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: Dos que me deste, a nenhum deles perdi. Nós estamos diante de uma passagem onde vamos ver nesse capítulo 18, a narrativa de João, onde ele vai falar, né, ali sobre quando Jesus é preso, né, quando Jesus ele vai ser preso, e logo em seguida Jesus vai ser apresentado, né, diante de Anás. Logo após, né, nós vamos ver também nessa narrativa Pedro negando Jesus. Depois vamos ver também o sumo sacerdote, né, interrogando a Jesus. Né, e por fim, nós vamos ver Pedro negando a Jesus mais duas vezes, né, chegando ali a se cumprir aquilo que o Senhor mesmo já tinha dito. Então, nessa primeira narrativa, João ele vai escrever, né, ele vai dizer que Jesus, ao terminar de orar, né, Jesus ele sai com seus discípulos, né, e atravessou ali o vale do Cedron, né, do outro lado havia ali um olival, onde ele vai entrar com eles, né, onde ali o Senhor ele vai estar ali naquele momento junto dos seus discípulos, né, e naquele momento nós vamos observar, né, que Judas, aquele que traiu Jesus, né, ele conhecia muito bem aquele lugar, porque era um lugar que muitas das vezes, né, se juntava ali Jesus com seus discípulos. E tendo então Judas tomado ali a tropa, né, e alguns dos oficiais dos sacerdotes, após ter ali, né, traído Jesus, ter aceitado ali aquelas moedas, né, ter negociado, né, que iria entregar Jesus. Então vai ali aqueles homens da tropa, os sacerdotes, alguns fariseus, ele vai ali com lanternas, tochas e armas e vão ao encontro de Jesus. Né? E sabendo Jesus, pois o Senhor sabia, né, o que iria acontecer, adiantou-se e foi em direção a eles. E Jesus ele perguntou: a quem vocês buscais? Né? E eles responderam: a Jesus Nazareno. E Jesus, com muita autoridade, ele disse: eu sou. Né? E Judas, o que o traía, também estava ali e observou isso. Né? Quando, pois, eles disseram isso, né, eu sou, né, eles voltaram para trás e caíram em terra, né, porque ali estava o Filho de Deus, o eu sou, né, o próprio Senhor falando. Então, quando nós observamos no versículo 6, né, quando eles disseram eu sou e voltaram para trás, né, eles caem em terra ali naquele momento, né, o eu sou era nada a menos que uma forma de dizer Deus. Né? Quando Jesus ele se identificou como Deus, aqueles soldados foram repetidamente tomados pelo poder de Deus e não conseguiram permanecer de pé. Porque o eu sou, Deus, Criador dos céus e da terra, estava ali, né? E ele se apresentando ali através do seu filho. Então o episódio ele mostrou que até mesmo no momento em que o verbo seria subjugado pelos homens, o poder que havia nele era maior do que o maior símbolo, né, de forma humana que havia na Terra. Então o poder de Deus, né, estava ali, e aqueles homens vão cair, né, e ali logo em seguida, versículo 7 diz: voltou, pois, lhe perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus Nazareno. Né? E respondeu Jesus: já vos disse que eu sou. Portanto, se buscais a mim, deixai a este irem, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que desde a nenhum, do que me deste, a nenhum deles perdi. Então nós vamos ver aqui, né, que o Senhor ali, ele estava ali com todo o poder, glória, né, majestade,
E nós vamos observar que aqueles homens ficaram surpreendidos, porque Jesus ele se entregou, né? Ele se entregou, e ali a palavra vai dizer, mas em seguida, que Jesus ele é amarrado, né? E ele é levado, né? Pedro ainda tenta, puxa a espada, né? E vai ferir o servo do sacerdote ali, cortou a orelha direita ali, que era o nome daquele servo, Malco, né? E Jesus vai dizer para ele: ó, ô Pedro, põe tua espada na bainha, não beberei eu o copo que o Pai me tem dado? Irmão, muitas das vezes, né, as pessoas querem até impedir de que nós venhamos, né, viver realmente aquilo que o que Deus quer para nós, ou até mesmo aquilo que nós precisamos viver, né, para que assim o nome do Senhor seja glorificado através de nós. Pedro era aquele tipo que queria estar ali: eu vou cortar a orelha, vou pegar na espada, eu vou defender o Senhor, mas não era isso, né, que o Senhor, que Deus queria. O que era preciso que se cumprisse, que ele bebesse, né, ali, como diz ali: não beberei o copo que o Pai me tem dado. Ele sabia que ia beber ali o cálice da morte, ele sabia que ali, né, ele, então ele fala: bota a sua espada na bainha. Muitas pessoas hoje estão vivendo, estão sendo protegidas, muitos líderes estão sendo protegidos, principalmente esposas, protegendo a vida de pastor, impedindo que o ministério dele avance, querendo tirar, querendo impedir que realmente ele avance, colocando como um coitado, como alguém que realmente está muito trabalhoso, não. E Jesus ele não aceita isso. Ele não aceita, coloca ele como um coitado, como alguém que estava. Ele sabia para que ele veio. A gente não veio para morrer, porque Cristo já morreu por nós, mas nós viemos para sacrificar e mortificar a nossa carne. Tem muitas pessoas que estão fazendo líderes hoje se tornarem, né, bajulando com tantas coisas, querendo fazer com que seja fácil a carreira dele, que ele não precisa avançar mais, que ele não precisa renunciar mais, que ele não precisa muitas vezes abrir mão do emprego, abrir mão muitas das vezes de coisas materiais, abrir mão de descanso e conforto. Tem muita gente fazendo, os pastores, líderes que estão aceitando tudo isso, que Jesus não aceitou ali. Ninguém lutar por ele, ninguém defender, ninguém pegar a espada. Ele não aceitou isso. Ele sabia que era necessário ele passar por aquilo. E nós também não vamos morrer na cruz, porque Jesus morreu por nós, e só ele pôde fazer isso. Mas nós precisamos sacrificar a nossa vontade, parar de se fazer de coitado. Muitos líderes se fazendo de coitadinho, que está sofrendo, quando vai se conversar hoje com um líder para poder tratar hoje alguma coisa referente, você não consegue mais conversar. Tem membros que viraram conselheiros de pastores, viraram conselheiros de obreiros, aonde os líderes deveriam estar ali na posição, mas não vai conversar-se hoje com um líder sobre um problema. Ele coloca o problema dele muito maior do que o do próprio membro, do que a própria ovelha. E Jesus nunca colocou isso, nunca colocou o problema dele como maior: eu vou para a cruz, eu vou morrer, vocês vão me abandonar, né? Jesus nunca colocou isso como um destaque. Ele sabia que ele precisava cumprir a vontade do Pai, que fosse feita a vontade do Pai. Então, hoje, nós precisamos ter muito cuidado, falando para a liderança, pastores, líderes hoje estão de frente de igrejas. Cuidado para não realmente deixar que os Pedros da vida venham muitas das vezes querer fazer a obra com as suas mãos, querer resolver um problema para poder impedir, para fazer a vida de um pastor mais fácil. Quantas pessoas estão hoje dando para a sua liderança, enriquecendo pastores de uma forma que eles se tornam ricos, milionários, que eles não uma vida, né, abastada de qualquer coisa, de qualquer problema, né? E isso, eu creio que Jesus ele não aceitaria esse conforto. Jesus não aceitaria estar vivendo desta forma, está se colocando, enquanto as ovelhas perdidas na casa do Pai estão por aí perdidas. Muitos estão se escondendo dentro de muitos condomínios, muitos estão se escondendo, né, e não estão, e quando vai tratar, em vez de tratar o problema daqueles que estão ali, em vez de aconselhar, em vez de ensinar a palavra, em vez de mostrar com exemplo, que é com trabalho, com sacrifício, que nós vamos conquistar, né, o reino de Deus, que vamos chegar a encontrar o Senhor, né? A pessoa muitas das vezes se coloca ou como um coitadinho,
ou como alguém que está sofrido, amargurado, e eu repito aqui, muitas esposas de líderes e os esposos estão fazendo essas pessoas de coitadas, estão destruindo o ministério dos seus próprios, da liderança da igreja na face da terra. Muitos filhos se fazendo realmente, colocando, né, querendo defender realmente, colocando tantas coisas, impedindo que pais vivam realmente o evangelho de Cristo Jesus. Nós não somos dignos, não temos que ficar sendo dependente de uma pena de alguém, da pessoa olhar para a gente e achar que a gente é coitadinho, não. O servo do Senhor, mesmo que ele sofra, mesmo que ele passe por dificuldade, ele precisa se manter de pé e firme. Quando vier os problemas, quando vier a hora de exercer o santo ministério, precisamos exercer sem se colocar como coitadinhos, como aqueles que estão muitas das vezes mais necessitados, passando tantos problemas, e muitas das vezes as ovelhas estão perdidas, sofrendo, precisando ser alcançadas, vidas precisando ser aconselhadas, casas precisando sendo visitadas, e muitas das vezes os próprios lideranças estão preocupados com o seu conforto, estão preocupados com o seu bem-estar, estão preocupados com a sua própria vida. Jesus, ele rejeitaria tudo isso. Ele não aceitou quando Pedro ele pegou a espada para poder realmente ali querer defender Jesus. Ele não aceitou nada disso. E posteriormente nós vamos ver até o próprio Pedro negando a Jesus. Então que nós possamos entender que Jesus ele sabia para que ele veio. Jesus sabia qual era a missão, e cada servo do Senhor, desde uma liderança pastoral até ali o último membro da igreja, aquele menorzinho dos membros, né? Como diz ali o apóstolo Paulo, sobre os membros do corpo, mas sobre a gente possa entender que todos nós precisamos saber qual é a nossa missão e parar de se fazer de coitado, se fazer de vítima muitas das vezes, né, para poder realmente justificar a nossa não a nossa irresponsabilidade com as coisas de Deus. Muitas das vezes se fazendo de vítima, se colocando ali muitas das vezes como aquele que está sendo perseguido, está sofrendo, que está Jesus, ele sabia de tudo isso, ele sabia, ele diz, eu sou. Ele se posiciona ali, a quem vocês estão buscando. Ele se lança na frente, Maurício, ele se lança na frente e fala, ó, eu estou aqui, eu sou você, eu sou quem vocês estão procurando. Então me leve, mas deixe eles, não leve nenhum dos meus, não leve nenhum dos meus. Ele se entregou, se colocou na frente e foi e falou, ó, não toque em ninguém, eu que vocês estão procurando, vamos, me leve. E aí Jesus é levado, onde ele vai ser interrogado, vai ser julgado, né, vai ser maltratado. Então, líderes, se coloca na frente, né, se coloca na retaguarda, se coloquem na frente, pastores se colocam na frente e não se fica para trás, não joga na frente o mais fraco, não coloca na frente aquele que está até com uma vontade de fazer a obra, disposto, né, com aquele ânimo todo, aí joga aquele na frente e fica atrás da retaguarda. Não faça como Davi fez, não faça como Davi fez, colocando ali o esposo de Betseba na frente, para que até mesmo ele morresse. Tem muitos colocando ovelhas na frente, não é a ovelha que vai na frente, quem vai na frente é o pastor, e o pastor vai na frente, as ovelhas ouvem e seguem o seu pastor, não é, não é a ovelha que é seguida, é o pastor que é seguido. Então, o que nós precisamos fazer é se lançar e se colocar na frente, aguardando e pedindo ao Senhor, né, que nos fortaleça e que nos capacita. Vamos parar de se acovardar. Isso não é coisa de cristão, isso não é coisa daqueles que estão na frente, se acovardar, lançando outras pessoas na frente e procurando se proteger. Isso é coisa de gente covarde. Isso é coisa de pessoas que estão, como nós estamos acompanhando a guerra do Irã, é os líderes que estão lá lançando os mais próprios, como nós olhamos lá as outras guerras no Oriente Médio, essas pessoas lançam os outros na frente para morrer e procuram se esconder em cavernas, procuram ficar realmente se cuidando da sua própria família, preocupado só com a sua vida. O pastor, a liderança, ela vai na frente, ela não vai na retaguarda, ela está de frente, e as ovelhas vão seguir o seu pastor, e é isso que os discípulos vão fazer. Eles vão ver Jesus se lançando, se colocando à frente, dizendo que não era para tocar em ninguém, porque ele não queria que nenhum se perdesse, ele queria que se cumprisse a palavra, né, quando ele diz, dos que me deste, a nenhum deles perdi. Ele se lançou na frente e foi. Então, irmão, que nós possamos
se lançar nesse dia na frente e deixar de querer de novo se acovardar e ser realmente servir com dignidade à Igreja de Cristo, servir com dignidade ao Senhor. Então, nesse dia, que o Espírito Santo de Deus ele fale mais e mais ao teu coração. Você fique com essa palavra em nome de Jesus.